Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje daremos então continuidade no vídeo de instalando e configurando MikroTik. Então, para criar um hotspot, tá? Um acesso à internet de maneira pública, nós vamos fazer uma configuração aqui no nosso MikroTik. Então, nós vamos em IP e na opção Hotspot. Ao abrir essa janela Hotspot, nós vamos ter diversas abas. Nós vamos ter a aba Servers, Server Profile, User, User Profile, Active, Hosts, IP Bindings, Service Ports, Wallet Garden IP List e Cookies. Eu vou mostrar de uma maneira bem simples como configurar um hotspot no MikroTik. Primeira coisa, na aba Servers, que nós estamos agora, que é a aba padrão, onde vai abrir normalmente, nós vamos ir na aba Servers e nós vamos clicar em mais. E nós vamos preencher aqui um nome para esse novo hotspot server. Por exemplo, aqui eu vou colocar o nome do meu hotspot, tá? Não é nome de wireless, não é nome da rede, e sim do hotspot. É como se fosse um perfil. Então aqui eu vou botar, por exemplo, primeiro hotspot. Esse aqui é um nome que eu vou dar para ele, tá? Para o meu servidor. Ele vai funcionar em qual interface? Na WAN? Não, eu quero que ele funcione na interface Wi-Fi. Então eu posso ter um hotspot para cada interface do meu MikroTik. Eu posso ter um para LAN, um para WAN, se eu quiser, um para Wi-Fi e para as outras interfaces que estão desativadas. Mas nesse caso aqui eu vou utilizar a conexão, então a interface Wi-Fi para ter um hotspot. Então vamos clicar aqui em Wi-Fi e nós vamos colocar agora um endereço pool para ele, ó. Lembrando que, novamente, a identificação é tudo aqui, ó. Então, DHCP Wi-Fi. O profile dele vai ser o default, né? Ou padrão, default, tá? Padrão. Não tem outro no momento. Então, feito isso, nós vamos clicar em OK. Notem que agora ele já preencheu aqui, ó. Primeiro hotspot Wi-Fi. Se eu quisesse criar um novo hotspot, é só clicar no mais e fazer uma nova configuração para uma outra interface. É da mesma maneira que foi criado. Eu poderia criar um segundo hotspot para LAN. Eu posso criar quantos hotspots eu quiser dentro do meu MikroTik. Feito isto, vamos para o passo número 3. Passo número 3 é na opção Server Profile. Então vamos ali, Server Profile, e vocês vão ver que tem já um padrão aqui, tá? Então nós vamos editar ele. Então vamos clicar duas vezes nele e nós vamos verificar aqui na aba General o nome dele. Então eu posso colocar um nome personalizado para ele. Por exemplo, primeiro hotspot. O endereço dele. Então geralmente o hotspot ele tem que ser o IP do gateway. No caso aqui vai ser 11.0.0.1. E o DNS name. Esse aqui é um DNS name que vai ser um nome que vai aparecer para quando as pessoas conectarem na rede de vocês, tá? Na rede sem fio. Quando conectar nela, ele vai abrir um navegador padrão e vai aparecer uma página. Essa página vai ter um nome. Então eu posso colocar aqui www.wifi, por exemplo, _da_minha_rede.com.br. Então, lembrando, não coloquem o domínio de vocês aqui, porque pode confundir o cliente lá, pode confundir achando que a página de vocês é a página do hotspot. Então aqui o interessante, se for utilizar o domínio, coloque uma sigla na frente, um Wi-Fi ou internet pública, alguma coisa que diferencie do domínio de vocês, porque isso aqui é fictício, isso aqui não vai existir, isso aqui só vai abrir na hora que o cliente vai autenticar, tá? Só para não ficar aparecendo o IP 11001 no navegador. Se eu não preencher essa opção, quando o cliente conectar na rede sem fio, vai aparecer lá no navegador, autenticar-se em 11.0.0.1. Então, dessa maneira vai ficar lá www.wifi-da-minha-rede.com.br. A autenticação é necessária. Então, dessa maneira fica um pouco mais visualmente bonito para o cliente ali que está acessando a tua rede sem fio ali pública, tá? HTML Director é a pasta onde vai ficar os HTMLs, né, e os arquivos de configuração da página, tá? Então existe uma página em HTML que pode ser totalmente personalizada. Existem na internet diversos templates para MikroTik, então com funcionalidades, com banco de dados, enfim. Então tem gente especializada em criação de template, empresas que criam template, e de fato é interessante de se fazer template. Para quem tem domínio aí de HTML, PHP e alguma linguagem de programação,
pode facilmente personalizar totalmente o template do hotspot, tá, gente? Então fica aqui a dica, quem quiser estudar mais sobre isso, é bem interessante o estudo sobre o hotspot, tá? Então dê uma olhadinha em algum material aí, ou até mesmo me peça que eu consigo, sobre como personalizar template. E notem que tem uma setinha aqui, ó. Essa setinha aqui indica que tem a pasta barra, né, seria a home do hotspot, e tem mais 3 pastinhas lá dentro, XML, image, de imagem, né, e LV, tá? Então essa aqui é a pasta raiz e tem 3 subpastas aqui dentro. Então pode ser totalmente personalizado. Nesse caso nós vamos trabalhar apenas com o hotspot, então vai ficar apenas o hotspot aqui, pode ser alterado o nome, depois eu mostro para vocês, ou pode ser criado vários hotspots lá dentro, tá? Várias pastas lá dentro. Depois nós vamos dar uma olhadinha na aba login. Na login é só para confirmar se está marcado o HTTP SHAP e os cookies, só isso. Não precisa inicialmente marcar mais nada ou configurar alguma coisa, a não ser que queira utilizar, por exemplo, um certificado SSL. Pode ser utilizado, tá? Existe uma configuração específica para isso, é só marcar o HTTPS e utilizar um certificado. Como ele não está instalado aqui, só aparece none, né? Ou seja, não tem, tá? Então vamos desmarcar o HTTPS. Se eu quiser ativar um tempo trial para as pessoas utilizarem sem autenticação, eu posso marcar a opção trial e ele vai marcar aqui, vai habilitar aqui embaixo o tempo para mim personalizar, ó, tempo de 30 minutos, e ele reseta a cada um dia, por exemplo. Não é necessário agora, tá? Nós vamos trabalhar apenas com HTTP SHAP e cookie, que é a autenticação básica, tá? Vamos clicar em OK. Notem que agora ele também já tem um profile de servidor aqui, ó. E agora nós vamos ir então em User Profile, nós vamos criar um profile de usuário. Então vamos clicar nessa opção. Notem que já tem um profile aqui padrão. Quando tu cria um hotspot, ele já cria algumas coisas padrões, tá? Então nesse caso aqui, ele já criou um padrão aqui na hora de inicializar um servidor, tá? Então nós vamos editar também e vamos trocar esse name aqui. Geralmente quem utiliza hotspot trabalha com planos de velocidade. Isso é muito comum em provedores de acesso à internet. Vocês podem criar diversos planos. Eu vou criar 2 só para vocês verem a diferença. Então eu vou criar aqui o plano de 1 mega. Esse aqui é o nome que eu estou dando para ele. Depois outra opção que eu tenho que mexer aqui é a questão do Shared Users. Essa opção aqui determina quantas máquinas podem ou quantos equipamentos podem utilizar a internet simultaneamente com o mesmo usuário, tá? Então nesse caso aqui eu estou dizendo que é apenas um login por equipamento. Se eu quiser 2 equipamentos conectados com o mesmo login, eu troco para 2, ó. Dessa maneira aqui eu estou dizendo que um único usuário pode ter um celular e um tablet conectado com o mesmo usuário e senha na minha rede wireless. Se eu colocar um, eu estou dizendo para ele que ele só pode utilizar um equipamento com o login dele, tá? Então, se eu quiser botar 10, beleza, eu posso colocar quantos eu quiser. O padrão é um usuário, um equipamento, no máximo 2, né? Hoje em dia é muito comum o pessoal ter tablet e smartphone, então 2 está aceitável, tá? Eu vou deixar 1 por padrão. Aqui é interessante essa opção aqui, ó, Rate Limit, que seria a limitação de velocidade. Aqui eu coloquei aqui a limitação para 1 mega, tá? Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Esses valores aqui estão em bytes, tá? Por isso que tá esses valores aqui assim desse tamanho, tá? Então esse valor aqui é upload e esse valor aqui é download, tá? Então RX, TX. Esses são os valores de RX e TX, tanto para upload como para download. Eu vou ter 1 mega de velocidade, tá? Eu poderia variar, eu poderia colocar 1 mega de down e 512 de up, enfim, aí vai da característica de cada acesso, de cada pessoa que vai ter o acesso. Nesse caso aqui, eu preciso apenas configurar essas 3 opções e vou clicar em OK. Ó, notem que agora ele renomeou o plano, renomeou default, né, o padrão para plano de 1 mega, e colocou Shared Users 1 com um valor de 1 mega para cada usuário, tá? Então vamos criar um novo agora, e vamos criar o plano de 5 mega. Da mesma maneira, eu vou apenas trocar o Rate Limit, ao invés de ter um 1 aqui na frente, eu vou ter um 5.
para totalizar 5 MB. É só clicar em OK e ele vai ter 2 planos criados. Se eu quisesse criar um terceiro plano, repetiria o processo até a hora que eu não tivesse mais planos para cadastrar. Então, seriam esses aqui as opções do Users Profiles, tá? Agora nós temos que configurar os usuários propriamente dito. Então aqui eu deixei aqui a observação de como criar os usuários. Então nós vamos na guia Users, aqui em cima. Notem que está vazio. Nós vamos clicar aqui no mais para adicionar e nós vamos preencher como se fosse um cadastro, tá? Aqui fica interessante quem utiliza banco de dados fazer essa associação aqui, ó, com servidor, name, password e profile. Nesse caso aqui nós vamos fazer manualmente, mas existem diversos sistemas prontos na internet que disponibilizam já para ele colocar em bancos de dados como MySQL, Postgres e aí por diante, tá, gente? Primeiro o item aqui é server, então vamos escolher o servidor, que é o primeiro hotspot. Então, selecionado, vamos agora colocar o nome para este usuário. Vou chamar o nome de usuário de Diego. O Diego vai ter a senha de 1 a 3. Tá? Então 1, 2, 3. E nós vamos escolher um plano para ele. Ó. Então em Profile, ó, plano de 1 MB e plano de 5 MB. Então aqui eu vou colocar plano de 1 MB para o Diego e vou clicar OK. Notem que agora ele já preencheu aqui, ó, o servidor primeiro hotspot, nome do usuário Diego. Não vai mostrar a senha, obviamente, ele só vai aparecer o IDRS e o MAC address, o meu profile, plano de 1 MB, e o meu uptime 000000, ou seja, eu não me conectei ainda. Eu vou criar um novo usuário, então mais novamente, vou escolher também o primeiro hotspot, e o nome do usuário vai ser Júlio, de 1 a 3 a senha, e o plano do Júlio vai ser de 5 MB. E vamos clicar em OK. Ó, eu já tenho 2 usuários cadastrados dentro do meu hotspot. Então, desta maneira, eu consigo então criar usuários dentro do meu hotspot. Basicamente, o nosso hotspot já tem que estar funcionando, tá? Basicamente, ele já tem que estar funcionando. Uma das coisas que eu gostaria de mostrar para vocês é que quando nós criamos um servidor de hotspot aqui nesse primeiro servers aqui, é o item número 1 aqui, ó, para criar aqui logo no início, ó, quando nós criamos o primeiro servidor aqui, ó, do item 1 ao 2, eu queria mostrar essa diferença para vocês aqui, ó, no IP Firewall. Notem como está o firewall agora. Antes tinha apenas a regra accept forwarder, tá? E agora tem mais 10 regras acima. Então essas regras aqui é que determinam a funcionalidade do hotspot. Tá? Da mesma maneira, se eu entrar aqui na opção NAT, vão ter também mais 15 regras acima da Masquerade. Então, essas regras aqui determinam que o equipamento tem um hotspot utilizado. Então, notem as chain que estão sendo utilizadas e as action delas, tá? Então, dessa maneira, o cliente ele vai ser redirecionado, tá? Então, por isso que é importante aqui eu mostrar para vocês como é que funciona o hotspot. E essas regras se dão quando a gente vem aqui na opção IP Hotspot e clica no mais aqui para adicionar o hotspot. No momento de dar OK no cadastro, ó, quando eu preenchi aqui e clico OK, ele então vai aplicar aquelas regras lá para o hotspot funcionar. Tá, gente? Então, agora a questão agora é testar se o acesso está funcionando, tá? Então, uma das opções que é interessante também de comentar, tá? Como eu falei, tem diversas abas aqui, algumas a gente não vai utilizar, mas uma que eu acho interessante é IP Bindings. Essa aba aqui eu vou deixar aqui para vocês, ó. Essa aba, ela cadastra exceções dentro do meu hotspot, tá? Então, aqui nesse caso eu vou clicar no mais para adicionar e vou colocar um MAC address, tá? Então vou botar um MAC de um equipamento, pode ser um notebook, um celular, um tablet, enfim, um equipamento conectado à minha rede. Eu quero determinar um IP para ele e vou escolher um servidor para ele. Vai ser o meu primeiro hotspot e aqui eu tenho type. Eu tenho bloqueado, se eu quiser bloquear esse equipamento na minha rede, ele não vai funcionar na rede wireless. Ele vai ter a opção type como bypassed, ou seja, ele vai ser liberado da autenticação, ou seja, ele conecta na minha rede sem fio, não pede autenticação e não cai em nenhum plano. Então ele vai usar
a minha rede sem fio, sem plano algum, ou seja, total da minha internet. Se eu tenho uma internet de 50 MB, esse equipamento vai utilizar o tanto que for necessário para navegar na internet. E também eu tenho a opção regular, que é a que é comumente utilizada, que é a opção de autenticação, tá? Então esse IP Binding serve para fazer aquelas exceções de um diretor ou de um visitante, enfim, de uma pessoa que queira ali utilizar e não tenha acesso ao hotspot ali, porque tenha que fazer cadastro, enfim, pode ser utilizado esta opção aqui para fazer essa exceção, para tratar esse tipo de exceção, tá, gente? Então, feito isso, agora é só testar o nosso hotspot. Então, para testar o hotspot, eu vou desconectar. Notem que eu vou fechar todo o meu inbox, tá? E vou conectar na minha rede sem fio, tá? Vou desativar, inclusive, a minha rede por cabo. Então, vamos lá, vamos desativar e vamos ativar a rede por wireless. Vamos selecionar agora aqui a rede MikroTik e vamos clicar em conectar. Ele vai dizer que está conectado. Notem que ele está conectado e já abriu então a minha página de autenticação. Então, ó, aqui que ficou aquele DNS fictício que eu falei para vocês, o Wi-Fi da minha rede.com.br. Então, todo site que eu acessar, enquanto eu não autenticar, ele vai ser redirecionado para esta página aqui. Então é aqui que o pessoal costuma geralmente personalizar esse template. Então, alguns sistemas têm a opção de a pessoa mesmo se cadastrar, então tem um botão ali, cria aqui a sua conta, aí preenche um cadastro, envia, sei lá, se é armazenado em banco, enfim, dependendo da utilização pode ser feita uma verificação, via SMS, é enviada uma resposta, enfim, aí a criatividade é de quem está desenvolvendo, tá? Mas o aparelho, a tecnologia, ela permite essa utilização, essa, digamos assim, essa usabilidade para o cliente ali da internet pública. Então, essa interface aqui, ela é uma interface bem simples, tá? É feita em HTML, que dá para personalizar apenas trocando logotipo, nome, enfim, traduzindo, ou criar um site, um template realmente mais profissional, tá? Então, a autenticação é feita dessa maneira, um login e um password. Vamos fazer uma coisa aqui, eu vou autenticar com o usuário do Diego e com a senha 123. Ao clicar OK aqui, ó, percebam que o endereço que ele está aqui em cima, ó, DST, ó, aqui o DST, tá? É o site oficial da Microsoft lá, tá? Enquanto eu não autenticar, eu posso digitar o site que eu quiser aqui em cima, por exemplo, ó, vou abrir o Terra. Ele não vai deixar, ó, tá? Eu posso digitar o site que eu quiser que ele não vai deixar. Se eu tiver nessa tela aqui e digitar o usuário Diego, que é um usuário válido com uma senha errada, ele também não vai deixar, ó. Ele vai dizer invalid username ou password. Então só vai deixar autenticar se eu tiver com a senha correta, tá? No momento que eu clicar em OK, ele então vai dizer que eu estou logado e aparece a página inicial da máquina que eu estou utilizando, tá? Então, dessa maneira eu fiz a autenticação. Agora, como é que funciona a administração do hotspot? Eu até agora mostrei para vocês todo o processo de configuração do equipamento. Agora eu vou mostrar também um pouco sobre a administração dele, tá, gente? Então, eu vou fechar aqui e vou abrir o meu inbox. Notem que eu estou com a tela novamente aberta aqui do inbox. Então, eu vou mostrar aqui para a parte de administração aqui, tá? Então, para administrar um hotspot já criado, eu tenho duas maneiras. Eu vou ir direto em IP Hotspot, então aqui IP Hotspot, e eu consigo ver na guia Active, né, ou ativo, os clientes conectados, tá? Então aqui ele vai dar o endereço IP da máquina, né, o nome do usuário, o endereço IP, uptime, né, o tempo que ele está conectado, e as velocidades atingidas aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste de velocidade para vocês verem a velocidade que eu vou atingir ali. Então vou executar aqui o minhaconexão.com.br e vou fazer um teste de velocidade na minha internet. Então nota que agora ele vai apenas bater ali aproximadamente 1 mega, ó, ele passa um pouquinho, 1 mega 10, 1 mega 12, ele fica nessa faixa aí de
velocidade. Então eu estou limitando o cliente. E lá do lado do MikroTik, ó, ele vai mostrar ali os rates que foram alcançados. Ó. Então tá aqui a velocidade atingida e aqui o teste do lado do cliente, tá? E aqui agora nós vamos fazer o upload. Ó, então ele deu 0,98 de upload e 1,14 de download, tá? Então esse aqui é a minha limitação do MikroTik. Então como que eu consigo fazer um teste com maior velocidade? Eu tenho o usuário Diego logado e ele tem um plano. Se eu for aqui no users, ó, eu tenho como ver qual é o plano que ele está associado. O profile dele está num plano de 1 mega, tá? Antes de mostrar o teste com 5 mega, eu vou mostrar outra maneira de administrar também, tá? Lembrando aqui, ó, também que tem a opção hosts, ó, aqui em cima, ó, do lado da Active, que vai mostrar os equipamentos que estão autenticados, tá? No caso aqui está aparecendo 2 vezes porque ele tá uma vez ele tá autorizado com o DHCP, que é esse aqui, e eu tenho outro que tá em modo D, que é Dynamic, tá? Que é com esse outro IP aqui. Por que aconteceu isso? Porque eu tentei uma vez conectar agora e não autentiquei, errei a senha. Ele fica aqui esperando até dar timeout. Na segunda vez ele me entregou o endereçamento IP e está funcionando. Dentro desse hosts aqui eu vou poder acompanhar então todos os usuários que estão conectando ou que já estão conectados, tá? E também tem a opção cookies aqui, que é interessante. Dentro dessa opção cookies ficam armazenados os usuários que já autenticaram e permanecem aqui como se fosse um lease time, né? Ou seja, um tempo até estourar, até chegar nesse limite. Ele não precisa repetir a autenticação, tá? Ele simplesmente conecta-se de novo na rede em 2 dias e 23 horas, aqui é o padrão, e ele não precisa refazer a autenticação. Isso aqui pode ser personalizado para 1 dia, 20 minutos, 5 minutos, quanto tempo for necessário na infraestrutura de vocês, tá, gente? Então, outra maneira de acompanhar as velocidades, os clientes que estão conectados no nosso MikroTik, no nosso hotspot, é a opção de Kiwi, ó, Kiwis aqui, ó, no cantinho esquerdo. Essa opção vai abrir uma janelinha aqui, um menu, tá? Deixa eu maximizar aqui, ó, onde vai ter o último item, sempre vai ser o hotspot de vocês, tá? Se vocês tiverem mais de um, vão aparecer mais hotspots aqui embaixo, tá? Então o último item aqui dessa lista vai ser o hotspot. Ele vai dar o target, que seria a interface Wi-Fi, e aqui as velocidades limitadas, ó. Nesse caso aqui eu não estou limitando a minha Wi-Fi, eu ainda assim poderia limitar o meu MikroTik. Eu posso dizer, eu tenho uma internet na minha empresa, por exemplo, de 50 MB. Dos 50 MB, 15 megas é para o hotspot, então eu posso limitar a velocidade do meu Wi-Fi aqui. Então, somando todos os clientes, ele não vai ultrapassar 15 MB de velocidade do meu link principal, tá? Nesse caso aqui eu utilizei Unlimited, ou seja, sem limitação. E o usuário que está conectado pelo hotspot é o Diego, que está usando o IP 111.0022, está com um plano de 1 MB. E aqui ele vai mostrar as velocidades atingidas, tá? Deixa eu fazer um novo teste de velocidade aqui. Ó, refazer o teste de velocidade para vocês verem qual vai ser a característica aqui na opção de Kiwi, tá? Notando que tá verdinho ali, ó. Se vocês notarem, em breve esse verde aqui, ó, ele vai ficar amarelo e vermelho depois. Vamos ver enquanto ele está fazendo o teste ali, ó, ficou amarelo e vermelho. Então, o verde significa que ele está conectado. Tá conectado, tá ali, tá trafegando informação. O amarelo significa que ele passou de 50% da cota dele. E o vermelho significa que ele está batendo 100% da cota de 1 mega dele. Então ele também mostra por cor. É interessante essa cor aqui para saber se um cliente está usando realmente a limitação de banda, tá? Se ele tiver vermelhinho e tiver com mega, ele deve estar fazendo uma utilização na rede dele que está consumindo totalmente a largura de banda disponível para ele, tá? Então eu vou fazer um outro teste agora. Eu vou desconectar com o usuário Diego e vou conectar com o usuário Júlio, que tem, né, conforme nós vimos aqui no hotspot,
o usuário Júlio tem uma limitação maior, ele está limitado em um plano de 5 MB. Então, para fazer esse teste, como eu estou utilizando o mesmo computador, eu vou ter que vir aqui nos cookies e remover o Diego daqui. Senão o que acontece? Como eu estou com o mesmo MAC, ele vai identificar o MAC e vai me passar direto sem autenticar. Então por isso que eu preciso vir aqui e clicar em remover, ó. Ele vai tirar ali do cookie o meu usuário. E também vou ter que vir aqui no Active, ó, e remover o Active. Se eu fizer isso daí, automaticamente a minha conexão não é mais válida, tá? Então, se eu for agora em Queues, notem que eu já não tenho mais ali a minha queue ali do Diego, tá? Então eu vou desconectar, me desconectei e agora eu vou conectar novamente. Ó, notem que ele já jogou na tela a tela de login. Mesmo eu estando dentro de um outro site, ele já abriu uma nova aba solicitando usuário e senha. Então aqui eu vou preencher com Júlio e a senha de 1 a 3 também. E vamos clicar em OK. Ó, nota que ele já disse que eu estava logado e já foi um pouco mais rápido até para abrir a página inicial. Agora vamos ver lá no MikroTik como é que vai funcionar. Então vou reconectar. Notem que aqui, ó, ele já mostra o usuário Júlio conectado com o mesmo IP, ó. Por quê? Porque o MAC é igual. Então ele já associou lá no DHCP o MAC, mas é um outro usuário, tá? Então esse usuário tem um plano de 5 MB e vamos ver agora aqui no IP Hotspot Users, ó, o usuário Diego, ó, ele tá num uptime aqui de 7 minutos e pouco, ó, ele ficou conectado 7 minutos e 56, enquanto o Júlio ele tá no 00 ainda, tá? Por quê? Porque ele tá conectado. Então olha só, se eu for em ativo, aqui vai estar o Júlio com o endereço IP dele, o uptime dele idle, ou seja, ele está com uma sessão sem muito tráfego, né? Ele tá, não está fazendo utilização da internet, ó. Então tem RX, TX baixíssimos, tá? Só para manter a conexão com o MikroTik. E se eu for em hosts, ó, eu consigo ver agora aqui também o IP 22, que é o IP que o Júlio pegou, também com a conexão baixíssima. E nos cookies também vai mostrar também o usuário do Júlio e expira em 2 dias, tá? Vamos fazer o mesmo teste. Agora eu vou vir em Queues, vou ver ali o usuário e vou fazer um teste de velocidade. Então minha conexão.com.br, enquanto ele refaz, eu vou deixar aqui no ladinho aqui para a gente conseguir acompanhar. Notem que ele já começou o teste de velocidade e agora ele vai passar dos 1 MB, tá? Possivelmente a minha internet aqui não está tão boa, então por isso que ele está travando em 2 MB, tá? Mas ele deveria estar passando aí para os 5 MB. Vamos até refazer esse teste aqui para ver se dá uma melhorada. A minha internet não está muito boa hoje, tá? Então por isso que ela está batendo ali quase 3 MB. Na verdade deveria estar a 5 MB de velocidade. Mas com certeza façam esse teste aí e vocês vão ver que a limitação do cliente vai bater a estipulada por vocês, tá, gente? Então, obviamente aqui o meu upload não é de 5 MB, então ele nem vai chegar próximo dos 5 MB. Por isso que deu essas velocidades mais altas do que o teste anterior, porque a minha limitação ela é maior também, ela é de 5 MB. Dessa maneira eu consigo então utilizar um hotspot, ó, eu vou pegar o meu celular agora e vou tentar utilizar com o usuário do Júlio também. Vamos ver o que ele vai dizer aqui para mim. Lembra que eu coloquei aqui que é apenas um, né? Deixa eu ver aqui, ó, IP hotspot, no user profiles, tá? Então eu vou ver aqui, eu só tenho um endereço, tá? Então eu vou tentar fazer logon aqui e vou acompanhar pelo log aqui, ó, tá? Tá vendo aqui, ó? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Então eu vou usar o Júlio e a senha de 1 a 3. Ó, notem que aqui ele mostra o usuário, ó. Então aqui ele está dizendo que o usuário Júlio tentou conectar com o IP 11.00.23, try, né, ó, tentando login com HTTP SHAP, mas ele falhou, o login falhou porque não há sessão disponível para esse usuário, tá? Então, se eu tentar novamente, obviamente não vai funcionar,
porque ele não tem, ele não tem essa seção disponível. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em IP Hotspot e no User Profile e vou trocar o profile do Júlio, porque o Júlio é de 5 MB para 2, tá? Só fiz isso aí, troquei de 1 para 2 e vou tentar novamente autenticar. Lembram, olha aqui, o log ele já informa inclusive que foi feito um update, foi modificado pelo administrador. Então agora eu vou tentar novamente. Usuário Júlio, a senha 123. Agora eu consegui autenticar dentro do hotspot. Então dessa maneira eu já mostrei até algo mais do hotspot que eu gostaria de mostrar nesse primeiro vídeo, tá? Essa questão de alterar os planos aqui de usuário compartilhando o mesmo login. O hotspot ele pode ser totalmente personalizado. Eu dei uma inicializada no contexto de hotspot porque eu vejo muita gente querendo ter conhecimento. Até algumas pessoas me perguntaram como é que funciona o hotspot, o MikroTik, e eu fui juntando materiais, né, e testando para trazer para vocês aqui do canal essa utilização. Tá? Lembrando aqui que na Kiwi também, ele aqui, fica Júlio e Júlio-2, por quê? Porque tem 2 dispositivos, tá? Então essa informação é importante também. Para o pessoal que tem mais curiosidade na questão do MikroTik e que quer testar, como eu indiquei antes, já volto a indicar, teste numa máquina virtual primeiro, antes de adquirir o equipamento, mesmo que ele tenha um custo baixo, mas teste numa máquina virtual, faça uma simulação ali, veja se vai realmente suprir a necessidade de uma rede. Nós utilizamos nesse vídeo aqui uma interface wireless para fazer o hotspot, mas ela pode ser totalmente utilizada numa interface LAN, ou seja, eu quero testar na minha LAN house ou no meu escritório ou na minha empresa a autenticação via MikroTik. Tranquilo, é só plugar o MikroTik na tua rede, né? Colocar ele ligado no teu switch, que a autenticação vai ser feita da mesma maneira, tá? Lembrando também que existem diversas formas de utilizar o MikroTik e de utilizar o hotspot. Então eu dei o embasamento básico para vocês, só apenas coisas que eu acabo utilizando no meu dia a dia. Então existem diversas ferramentas e materiais disponíveis na internet que vão auxiliar também na criação de um hotspot. Tá? E geralmente o pessoal que acaba utilizando o hotspot, né, o MikroTik, ele já é um pessoal mais experiente, né? Como por exemplo empresas que trabalham com esses equipamentos, provedores de acesso à internet. Então geralmente o público-alvo de equipamentos MikroTik são pessoas mais experientes. Não que vocês não possam utilizar, com certeza eu aconselho a utilizar os equipamentos MikroTik, tá? Então só que geralmente o pessoal que acaba utilizando são as pessoas mais experientes por já terem noções de rede. Ele trabalha totalmente via terminal também, então muitos administradores não utilizam o inbox, eles acabam utilizando a interface de terminal, então seria feito tudo por terminal também, por comando. Então eu posso utilizar IP, hotspot, então eu posso fazer tudo por comando, tá? Então existem outras maneiras de se fazer, até por Telnet, por SSH, enfim, que vai abrir também o MikroTik Router OS aqui também, tá, gente? Então eu gostaria de agradecer ao usuário Carlos, que foi o assinante ali do canal, um colega de serviço que emprestou o equipamento MikroTik para fazer esse teste, esse vídeo para vocês. Então eu gostaria de agradecer profundamente ele que deixou o equipamento comigo por um bom tempo. Eu consegui fazer toda a configuração, até mesmo porque ele estava querendo aprender a fazer também. Eu gostaria de agradecê-lo por permitir que eu possa fazer um vídeo com o equipamento dele e trazer aqui para vocês também aprenderem um pouco mais sobre o MikroTik, tá, gente? Então vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!